Olá, meu nome é Silvia. Nós estamos dando início a um estudo chamado Paulo Estevão no Sarai, aqui no canal do Sarai, né? Nós temos então como proposta apresentar vídeos curtos, trazendo reflexões sobre esta obra maravilhosa, né? Então o livro Paulo Estevão foi psicografado pelo Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel, e agora no mês de julho de 2021 está comemorando 80 anos, né? Porque o Emmanuel assina o prefácio no dia 8 de julho de 1941. Esse livro é muito importante na literatura espírita, foi psicografado em condições muito especiais, né? O Emmanuel nos conta em outros textos que ele entrevistou diretamente os personagens aqui, que ele traz aqui no livro, e ele ainda diz que foram tantas as pessoas com quem ele conversou que foram afetadas por Paulo de Tarso, né, que tiveram suas vidas tocadas pelo trabalho de Paulo de Tarso, que seria impossível colocar todo mundo, o livro não teria fim se ele fosse colocar todo mundo, ele diz isso, né? Então a gente percebe que, como todos os livros do Emmanuel, há muita profundidade psicológica, porque ele teve esse contato, né, com os personagens, o Chico também teve, então essa obra ela é muito emocionante. Ela nos faz olhar para o Novo Testamento como um todo, os evangelhos, as cartas, Atos dos Apóstolos, de uma outra forma. Aqui na seara espírita, né, no campo da doutrina espírita, nós sempre estamos nos voltando, buscando os ensinamentos de Jesus, né, porque o espiritismo é cristão. E aí uma forma de fazer isso é justamente buscar compreender aquilo que está relatado tão belamente também no Novo Testamento, mas sob outros olhares. E esse livro, Paulo Estevão, nos traz isso. Depois da gente ler e reler, a gente olha diferente para as cartas de Paulo, a gente escuta diferente os evangelhos, a gente compreende Atos dos Apóstolos sobre outros olhares, porque aqui a gente vai conhecer melhor os contextos, as vidas, por exemplo, de Pedro, dos apóstolos, né? De Pedro, de Tiago, chamado Tiago Menor, né? Que aparece mais aqui na obra. Menor, ele é chamado assim por João Marcos, né? Pelo Marcos Evangelista, mas não é menor de tamanho nem de importância, é menor em termos de idade, em relação ao outro Tiago. Mas a gente vai conhecer melhor, por exemplo, Lucas, e tantos outros personagens que aparecem mais brevemente nas cartas de Paulo ou em Atos dos Apóstolos. Aqui a gente vai entender melhor eles. Vou citar alguns: Ananias, Gamaliel, Aquila e Prisca, Timóteo, Barnabé e tantas outras pessoas. A gente percebe nessa transformação, que a gente costuma chamar assim de Saulo para Paulo, né? Ou seja, quando ele deixou de ser aquele judeu, fariseu, perseguidor de cristãos, e quando ele passou a ver, né, quando ele teve o contato com Cristo e se abriu completamente, né, para essa nova visão de mundo, a gente vai perceber que Paulo fez muitos vínculos porque ele se abriu para o amor, né? E essa questão dos vínculos, dos afetos, do amor fica muito, muito, muito claro aqui nessa obra Paulo Estevão. Bom, uma reflexão inicial que eu quero trazer então para vocês é essa, né, do quanto essa obra nos aproxima do Evangelho. Não é a única obra que traz tantas informações sobre o cristianismo primitivo. Nós temos os outros romances do Emmanuel, a gente tem, por exemplo, Boa Nova, do Humberto de Campos, a gente tem os livros da Amélia Rodrigues, psicografado pelo Divaldo, a gente tem os livros do Tolstói, psicografado pela Cirineia, e muitos outros, né? Todos são Jesus no Lar, do Nery Lúcio, todos são muito importantes e nos ajudam a entrar na atmosfera espiritual da mensagem cristã, mergulhando no cristianismo primitivo, principalmente os 3 primeiros séculos, que foram assim tão profundos, né, tão simples e tão transformadores. Bom, mas aqui Paulo Estevão é uma obra que eu acho que vale muito a pena a gente ler, reler, estudar, porque a gente vai compreendendo não só esses personagens, não só a atmosfera, mas a gente fica ali junto com Paulo e percebe a trajetória dele na sua transformação pessoal. Isso nos afeta de forma muito profunda, né? Aqui sobre o prefácio, eu queria trazer só mais 2 reflexões. Primeiro, o Emmanuel nos lembra a questão da lei de cooperação, que no decorrer da obra a gente vai percebendo, né? Os vínculos que o Saulo tinha, né, o Paulo, antes de se transformar, eram vínculos baseados
na superficialidade, ainda que tocasse o coração dele, né? Ele busca, por exemplo, o Sadoc, depois de ver Jesus, de se converter, mas ele não é, né? Ele percebe que o vínculo não tem aquela troca que ele esperava, né? Mas depois disso, todos os vínculos que Paulo faz são vínculos de profundidade, né? Então isso é uma amostra, um exemplo do que é chegar perto do amor do Cristo. É aprender a se vincular com as pessoas num outro nível de profundidade. Não quer dizer que não vamos ter conflitos, né? Nós vamos perceber vários momentos de conflitos, de discordâncias, mas o exercício do amor e o exercício de buscar Jesus, buscar fazer a vontade do Cristo é aqui belamente traçado para nós, né? Um outro comentário, tem um momento muito bacana aqui do prefácio, que o Emmanuel diz assim, bom, vão dizer, né, que Paulo aí, ele teve, digamos que um certo privilégio, porque ele teve a aparição do próprio Jesus, então ele tem o seu ministério divino. Mas aí Emmanuel fala assim para nós, mas quem estará no mundo sem o ministério divino? Ministério aqui no sentido de trabalho, né? Quem que está no mundo sem uma proposta de trabalho do próprio Cristo, de Deus, divino? Quem? Né? Então aqui ele nos coloca a pensar que todo mundo tem um propósito ou vários propósitos, sejam eles, isso a gente vê em outras obras do Emmanuel, né? Ele comenta bastante, sejam propósitos que atingem multidões ou propósitos que atingem relações mais cotidianas, mais interpessoais. Tudo é importante na obra do Criador, né? E cada um tem o seu papel. Então, mergulhar aqui em Paulo e Estevão, né, como o Haroldo diz, é um oceano, então vale a pena a gente mergulhar, é algo que pode ser terapêutico para nós, num momento como esse, de pandemia, de dificuldades, né, de desafios. Aqui a gente tem uma pérola que pode nos nutrir para passar por esses momentos, né? Eu queria lembrar que muitas pessoas do movimento espírita, presidentes da Federação Espírita Brasileira, muitas outras palestrantes, militantes, né, trabalhadores e trabalhadoras da Casa Espírita, releem este livro uma vez ao ano, só para a gente ter a dimensão do que esse livro pode nos trazer, né? E sem contar isso, né, depois da gente ler e reler, a gente olha diferente para Atos dos Apóstolos, para os Evangelhos, para as cartas. E Emmanuel, além de tudo isso, né, Emmanuel traz detalhes de datas que nos ajudam a superar uma série de dúvidas milenares que existem. Por exemplo, hoje, entre especialistas de Paulo, há uma unanimidade em dizer que a carta aos Hebreus, por exemplo, não foi escrita por ele, porque há diferença nas cartas. E aqui em Paulo e Estevão, a gente entende exatamente como é que Paulo escrevia as cartas, a descrição, como é que apareceu a ideia, como é que ele fazia, por que ele fazia coletivamente, qual carta ele escreveu sozinho, por exemplo, carta aos Hebreus, né? Por que ele escreveu carta aos Hebreus? Qual foi a motivação? Aqui está escrito tudo isso. Então, nós temos um novo contato com o Evangelho a partir aqui dessa obra. Então, fica aqui o convite. Nós fechamos por hoje. Semana que vem a gente fala sobre o capítulo 1. Até mais!